noite, IPB da Graça. Hoje é o dia de estarmos em sintonia com Deus, em comunhão com Deus. E eu convido os amados irmãos da IPB da Graça que acompanhem a leitura de Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, onde a palavra do nosso Deus nos diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tesnamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela edifica, ela nos exorta, ela nos ensina. E o que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite é o seguinte tema: vencendo o desânimo. Quantas vezes ouvimos dizer essa palavra, um ditado popular muito corriqueiro que nós ouvimos constantemente nas ruas, na cidade, muitas vezes também no meio da nossa família: eu estou desanimado. Existem momentos na nossa vida que nós nos sentimos desanimados, nos sentimos sozinhos, desamparados, mas a palavra de Deus, ela vem a nos ensinar sobre a vitória diante do desânimo. Estou desanimado. Muitas vezes estamos desanimados com a nossa profissão, com o curso que escolhemos para fazer, com a igreja, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida como família. E hoje Deus quer falar para nós sobre a vitória diante do desânimo, que em muitos momentos da nossa vida nós também estamos desanimados. E o texto nos fala e nos ensina que essa era a realidade da igreja de Hebreus. Uma igreja que estava desanimada, mas ela não fora sempre assim. Ela não era uma igreja sempre desanimada. Uma igreja antiga, em Hebreus 5, versículo de 11 a 14, fala sobre isso. Não era um trabalho novo que estava abrindo. Eles deveriam ser mestres na doutrina cristã, versículo 12, mas estavam sofrendo atraso, precisando ser ensinados nos principais elementos da fé. Ao invés de caminharem, ficaram estagnados, parados na fé, discutindo coisas elementares da doutrina cristã. Ainda hoje, discussões elementares têm atrasado o povo de Deus. Hoje muito se discute sobre coisas que são vãs, que na verdade atrapalham e levam dúvidas aos corações dos membros da igreja, das ovelhas de Cristo. A igreja de Hebreus, ela foi uma igreja vibrante, Hebreus 6, versículo 10 fala sobre isso. Uma igreja que antes estava empenhada no amor e no serviço, na ajuda no próximo. Essa igreja já havia feito muito isso, mas agora estava esfriando. Uma igreja que era fervorosa, uma igreja que era amorosa, uma igreja que trabalhava em prol uns dos outros, uma igreja que era vitoriosa, agora se encontra desanimada.
desanimada por causa da fraqueza da sua fé, por causa do esfriamento da sua fé. A igreja de Hebreus também suportou muitas perseguições. As perseguições dos primeiros dias, aqueles que era do tempo da pregação pioneira do Evangelho. O império considerava o cristianismo como sendo um ato, né, de homens e mulheres perturbadores da paz, pregando outro senhor que não era César. A igreja sempre enfrentou desafios, a igreja sempre esteve diante de desafios e assim a igreja crescia, assim a igreja se tornava uma igreja vibrante, deslumbrante diante dos seus perseguidores e também diante dos desafios. E por isso, a igreja sofre muito. Hebreus 10, de 33 a 35. Né? Serviram de espetáculos e seus bens eram tirados, né? Seus bens eram confiscados pelo governo romano, pelo governo de César. Mas essa igreja enfrentou com perseverança a perseguição. As perseguições passaram e agora o que esperávamos era encontrar uma igreja triunfante, mas eles não estavam se sentindo vitoriosos, deslumbrantes e triunfantes diante dos desafios que eles enfrentavam. O desânimo havia tomado conta dos seus corações. Desanimados, Hebreus 10, 36, parece que sofreram tanto que após passado tudo e todos os desafios, receberam sobre eles uma carga emocional muito grande. O povo precisava de motivação e perseverança. Não eram mais assíduos no cultos. Hebreus 10, versículo 25. Quando não somos assíduos no culto, quando deixamos de congregar, quando deixamos de adorar o nosso Deus, nós começamos a arrumar desculpas para nós mesmos. Essa igreja não canta. Essa igreja, o culto é longo demais. Esta igreja é uma igreja que ninguém muda de vida. Ninguém. Eles não mudam. Eu não incluo nisso. Começamos a julgar as pessoas, começamos a julgar a igreja e nos esquecemos de quem nós somos. Começamos a ter um coração cheio de amargura e não atendemos à voz dos nossos líderes. Hebreus 12, 5 e 13 a 17. Hebreus 12, versículo 5 e versículo 13 a 17. Pessoas desanimadas se tornam amarguradas e rebeldes. Era uma igreja moderna, não precisavam obedecer a seus líderes, não precisavam obedecer a ninguém. Era difícil exortá-los, a palavra de Deus nos ensina lá em Hebreus de 13 a 22. Como quando estamos desanimados, nos tornamos rebeldes. Então, certamente não aceitaremos a palavra de Deus e nem sua exortação. Como vencer o desânimo? Desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado, nos tornamos amigos de Deus.
Quando estamos desanimados, muitas vezes caímos em pecado. Então, o primeiro passo para a cura é a confissão. A palavra de Deus nos diz que, enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Desembaraçar de todo o peso, de todo pecado. Peso são parasitas do coração. Amargura, mágoa, trauma, derrota, tudo o que impede cada um de nós como cristão de caminhar. Correr a carreira proposta. Continuar, irmãos. Não parar no meio do caminho. Lucas 14, versículo 25 a 33. Olhando para frente firmemente. Hebreus 12, versículo 2. Só somos inclinados a ser vencedores quando deixamos de nos inclinar à nostalgia, à melancolia. Chega desses parasitas em nossos corações e em nossas vidas. Devemos olhar firmemente para Jesus. Jesus é o nosso alvo. Jesus é o nosso modelo. Jesus sofreu, mas ele concluiu, Os hebreus sofreram, mas não tinham concluído a carreira. E nós? Nós, graças a Deus, estamos firmes. A Igreja IPB da Graça é uma igreja vencedora. Venceu todos os seus desânimos, venceu todos os seus desafios. E ainda teremos muitos outros desafios para podermos deixar para trás. Vamos vencer o desânimo e voltarmos à nossa luta, que é constante e que é diária, mas que move os nossos corações, que anima os nossos corações para poder pensar em futuro. Ser animado espiritualmente é estar pronto para participar ativamente do projeto de Deus. É fazer diferença. É contagiar os outros e assim nossa comunidade será mais forte e vibrante. E certamente a vitória será da equipe, da liderança e de todos aqueles que se empenham para que a Igreja IPB da Graça seja uma igreja e uma equipe vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pelas vitórias. Obrigado, Deus, pelo caminhar conosco da IPB da Graça. Obrigado, Deus, porque em Ti nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Irmãos, grande festividade tem sido feitos para os deuses. Hoje vemos muitos espetáculos sendo realizados para deuses. Qual deles? Nós não sabemos. Existem muitos deuses, vários deuses. A palavra de Deus nos ensina e fala sobre esses deuses. Muito tempo investido, muito dinheiro, muito empenho para colorir, para deixar o templo bonito, tanto por fora como bonito para espetáculos por dentro. Muita manifestação com cânticos, danças, grandes festas e muitos deles até sacrifício. Mas o que Deus requer de nós é uma igreja que se manifesta e que viva uma vida de louvor a Deus. Nossa motivação, você sabe qual é? Sabe para que é?
Louvado seja o nome de Deus, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nossos cânticos devem ser tão marcantes que Deus reconheça que a nossa igreja é uma igreja que adora, que louva, que exalta e que engrandece o Deus vivo e verdadeiro que faz parte das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a amada Igreja IPB da Graça e que nós possamos continuar a ser essa igreja vibrante, essa igreja viva e eficaz, que prega a verdade, que anda nos caminhos do Senhor e que o nosso compromisso é com o Deus que nós adoramos e louvamos em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te adoramos e nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e te agradecemos, Senhor, porque a tua igreja, IPB da Graça, é uma igreja vibrante. É uma igreja que tem sido vitoriosa diante de todos os desafios. E é uma igreja que não tem desanimado. Obrigado por tudo, pela tua palavra, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Em nome de Jesus. Amém e amém.